o texto base, vou ler outros versículos, mas o texto base, você quer deixar a Bíblia aberta, eu sei que já falaram que às vezes eu falo rápido, principalmente os versículos, mas ficarei ali em João capítulo 20. Né? João capítulo 20, a partir do versículo 24, será o nosso texto para a nossa leitura e farei alguns comentários. Em Isaías 49, falou de João, não precisa em Isaías, é só como comentário. Em Isaías 49, 16, eu tenho que me acostumar com esse microfone também. O outro está ruim, mas vamos consertar em nome de Jesus, porque é uma dificuldade para mim aqui, meu braço fica tenso. Isaías 49, 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Antigamente, era muito comum povos pagãos fazerem tatuagem para vários tipos de pacto, né? Nas mãos, por exemplo, aqui tinha essa tatuagem que eles faziam, que é como se fosse uma referência a isso. Então, os povos pagãos, os povos que não foram separados por Deus, tinham essa prática. E era uma prática proibida em Israel. Mas, e é importante também porque quem quiser às vezes validar, pode tentar usar o texto, né, para dizer, não, uma referência que tem aqui por trás a isso. Mas é uma metáfora, né? Ele está usando uma metáfora aqui. Ele está usando aquilo que era uma prática proibida em Israel e que eles não faziam, né, que eram essas tatuagens, seja lá qual for o motivo, né, eles não faziam, ele fez uma metáfora. Era um contraste com a prática de tatuagem que era proibida em outras passagens da Bíblia, como, por exemplo, em Levítico 19, 28, que fala sobre isso. Né? Nesse sentido, né, que enquanto a tatuagem era proibida, né, como uma forma de marcação permanente no corpo, Isaías 49, 16 utiliza essa imagem de gravar nas palmas das mãos, porque o intuito aqui é gravar. Era uma metáfora para representar o cuidado e a lembrança constante de Deus pelo seu povo. A diferença-chave aqui é que a marcação nas palmas das mãos por Deus é espiritual e simbólica, enquanto a tatuagem física é vista como uma prática proibida nas Escrituras. A natureza espiritual e simbólica da relação entre Deus e o seu povo está contrastando com as proibições específicas sobre práticas físicas, porque também, ao falar, Deus está trazendo à memória algo, mas é um contraste e uma metáfora. Vamos ao nosso texto. João 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, eu te peço, Senhor, que seja o Senhor falando aquilo que nós precisamos.
Que o Senhor, ó Deus, seja pleno, soberano, atuante neste momento, Senhor. Que não haja, ó Deus, interferência humana, muito menos minha. Não tenho o direito, ó Deus, de usurpar, nem de acrescentar na tua palavra, Senhor. O povo é teu, o rebanho é teu, Deus. A palavra também é tua, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tomé é conhecido, alguns como um incrédulo, né? E ele aqui é conhecido e falado Dídimo, né? Que significa gêmeo. As Escrituras, o Evangelho, não especifica quem é o seu irmão, de quem ele seria gêmeo. Até de fato se seria por causa dessa característica. Acreditamos, provavelmente que sim, pois não faria sentido, né? Ainda que nós saibamos que, muitas vezes, apelidos nem sempre têm sentido. Mas nós também sabemos que apelidos são comuns serem colocados por causa de características, local, né? Ou por causa de algum defeito físico, né? A gente não coloca apelidos por causa disso, né? Não vou citar, mas nós fazemos isso. Apelidos são comuns. Mas o Evangelho não especifica quem era o irmão, mas Tomé era conhecido. Então isso demonstra que também existia uma distinção para saber sobre qual Tomé estava se referindo. Isso é muito importante quando nós entendemos que Deus, de fato, trata conosco de forma individual e de forma plena em nossa vida, com as nossas características. É comum nós fazermos isso também, colocarmos essas características. Após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece a seus discípulos, trazendo paz e alegria, exceto para um deles naquele momento, que era Tomé, porque Tomé não estava presente. Tomé estava ausente na primeira aparição após a ressurreição de Cristo. A primeira aparição aos discípulos, que seriam ali os 12, mas, no entanto, ele não estava, no caso os 11, né? E ele não estava entre esses 11 porque um suicidou-se. Então Tomé estava ausente. Quando os outros discípulos compartilharam com Tomé essa notícia da ressurreição, ele expressou dúvidas profundas, ok? Ou não? Expressou dúvidas profundas, declarando que só acreditaria se o visse, e não só se o visse, se o tocasse. E não era tocar em qualquer lugar. Que ele falou assim, se eu tocar no braço, não. Tocar aqui, não. Ele falou, eu quero tocar lá, na ferida que está na mão. E eu soube e eu vi também que teve uma do lado lá. Eu quero tocar naquela também. Imagine só o que ele falou. Eu quero tocar na mão. E prestem atenção o estado que nós podemos chegar. Porque a mão só não... Ver não bastava. Tocar fisicamente não bastava. E tocar na mão não bastava. Ele tinha que tocar nas mãos e do lado. Falou assim, furou do lado, eu quero tocar também ali. O versículo 24 diz que Tomé, ele não estava com os 12. Ele não estava no momento em que Jesus veio. O que nós aprendemos com esse primeiro versículo que nós estamos lendo aqui? Que nós possuímos limites. Nós possuímos limites na nossa vida. E para a ceia, quando nós vamos, porque nós iremos avaliar a nós mesmos. Eu não irei avaliar você, nem um irmão ou outro, mas você irá se avaliar. Quando você se avalia, você precisa entender que você tem limites. Qual a importância de eu entender que eu tenho limite? Você pode pensar em várias. Tem várias coisas que nós podemos pensar. Mas pense o seguinte, Tomé, ele era um dos 12 discípulos que foram chamados para estar mais perto. E ele conhecia bem o Mestre. Ele caminhou com o Mestre e conhecia bem. Ele não só conhecia porque alguém falou,
ele presenciou, recebeu ensinamentos e presenciou milagres. E ao mesmo tempo que, através do poder que Jesus deu aos discípulos, eles também puderam praticar milagres. Ele conhecia bem. Mas por ter limites, por exemplo, você precisa entender que a sua ausência pode acontecer em alguns fatos. Nós não estamos em tudo. Assim como os nossos amigos não vão estar em todo lugar que nós estamos, nem você com seus amigos. E nem ele. Eu sabendo que eu tenho essa limitação, e que essas limitações são impostas aos seres humanos, eu posso te falar, cuidado com o que você não viu. Para quê? Para não falar demais, para não fofocar. Olha como isso nos ensina, entre outras coisas na nossa vida. Cuidado com o que você não viu, cuidado com os comentários sobre a vida de alguém, porque você tem limite, e Tomé ali tinha limite. Cuidado também com quem você ouve, e cuidado com quem você não ouve também. Qual é a fonte e quem está falando comigo? É possível que eu receba orientações que eu não presenciei, mas são orientações de Deus, e eu não cumpro. É possível também que eu receba uma informação falsa e eu a leve para frente, com sabedoria, com maturidade, entendendo que eu tenho os limites. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer como cristãos é assumir a nossa limitação. Assuma a sua limitação, pois nós não somos Deus, nem seres ilimitados. Somos chamados para ser uma comunidade cristã que serve ao Senhor. E não reconhecer esses limites podem causar na nossa vida perturbações e transtornos. Pense em quantas perturbações e transtornos talvez alguém aqui ou alguém que está em casa pode estar passando, porque também gera ansiedade. Falaram de mim, aquela pessoa não gosta de mim, eu não respeito os meus limites e nem os limites dos outros. E eu começo a criar dentro de mim situações, em alguns momentos, nós podemos até entender que guerras contra países, por causa de rumores, acontecem. Guerras em uma família também pode acontecer. Separações dentro do corpo de Cristo. E até mesmo eu não ouvir Deus falando comigo através dos irmãos que estão ali para edificar o corpo. Nós precisamos ter cuidado e saber por que eu estou tão perturbado. É real isso? Essa perturbação, esse transtorno, será que eu estou provocando esse transtorno? Porque eu não entendo o meu limite. Eu não estava ali, Senhor, porque eu estou pensando nisso. Eu coloco diante de Ti esse pensamento, Deus, que eu não pense mais, porque vai acontecer. Senhor, porque eu não estou acreditando, me mostra na Tua palavra. Se falou que é assim, 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 com tanta convicção, eu tenho limites, Senhor. Eu estou transtornado. Isso não condiz com a Tua natureza, Cristo. Me ajude nessa inquietação, que foi provocada talvez de uma situação que eu não estava presente. Mas não é assim, a nossa cabeça começa a pensar um monte de coisa sobre isso não é verdade, ou aquilo é verdade, falaram de mim, não gostam de mim, não querem estar comigo, por causa de uma necessidade e uma carência que tem dentro de nós. E nós podemos perder também boas notícias. Boas notícias. Quem não gosta de receber boas notícias? Boas notícias. Filho, não sei por que você está assim, eu te amo. Esposa, esposa. Jesus falando para nós. Por que você está assim?
Jesus ressuscitou. Ele não morreu, mestre. Quer dizer, ele morreu, mas não está morto. Ele ressuscitou, ele vive. Ele não permaneceu morto. A morte dele foi temporária para cumprir um propósito. Boas notícias. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Eles estavam com medo, eles estavam acuados depois da morte de Jesus Cristo, eles estavam perdidos, e Tomé recebe uma notícia boa. A notícia boa é: vimos o Senhor, Tomé. O Senhor apareceu para nós. Se fosse ruim a notícia, a gente tem resistência à notícia ruim. Não queremos ouvir. Fugimos do médico, fugimos do diagnóstico, é comum. Não enfrentamos algo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Mas você vê que a barreira é muito maior. E nós precisamos também de boas notícias para continuar. Os discípulos ali precisavam daquela notícia. Como seria a igreja com o Senhor Jesus morto? Não tinha notícia melhor para Tomé receber, naquele momento de angústia. Está tudo bem, Tomé. Está tudo bem. Eu estou no controle. Eu sou o Senhor, seu Deus. Essa situação não está fora do meu controle, porque eu estou vivo. Eu sei que está difícil, mas eu sou o Senhor, seu Deus. Notícias boas são necessárias para nós podermos continuar. Mas nem toda notícia é fácil de ouvir, ainda que seja boa. Então, os nossos ouvidos precisam estar aguçados para isso. Entender o que as Escrituras estão nos revelando. Porque mesmo uma notícia boa, ela pode ser rejeitada. Ela pode ser colocada de lado, e aquela notícia iria tirar você da angústia. E é assim nos nossos relacionamentos, em casa, com os nossos familiares. Nós formatamos com o corpo de Cristo, que precisa estar unido pelo Espírito Santo, que todas as pessoas são joio, quando não é assim. Que os nossos pais não nos amam, que os nossos filhos não nos amam, que a esposa não ama, que o esposo não ama. E daí nós temos muitas pessoas que vão para as drogas, para as ruas, perdem família, perdem aquilo que é mais importante, perdem o relacionamento na igreja, porque notícias boas, dependendo do nosso estado, nós não a receberemos, porque nós criamos uma barreira entre a notícia boa, que é a realidade, e aquilo que nós estamos acreditando. Mas Tomé responde, no versículo 25, na segunda parte: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ele recebe uma notícia boa. E ali não puser o dedo, eu quero pôr o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Se a situação não mudar, Jesus não está comigo. Se eu não colocar a mão naquilo que eu desejo, ou se não for da maneira que eu quero, Jesus não está na minha vida. É tudo uma quimera, uma fantasia. Eu não acredito nisso. Se não for do jeito que eu formatei, que eu coloquei que deve ser, se essa solução não vier do jeito que eu quero,
eu não acredito nessa boa notícia. Lembra que eu falei que Tomé é discípulo? Eu lembrei disso para nós pensarmos nisso. Essa notícia, quando nós olhamos Tomé, nós vamos ver que essa notícia não era novidade. Por isso eu falei, Tomé era um discípulo. E entre os próximos, os mais próximos, entre os 12 mais próximos. Nós temos em Mateus 16, 21. Antes de Jesus ir para a cruz. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Existem coisas na nossa vida que criam barreiras para notícias boas. Era só ele lembrar, mas tinha escama nos olhos e um tampão no ouvido. Ele não conseguia enxergar a alegria dos seus irmãos e a paz que estava neles. E ele não conseguia ouvir. Marcos 8,31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Nos evangelhos está registrado o que Jesus já tinha falado com eles. Entenda que Jesus está a todo momento falando contigo, ensinando todas as coisas a respeito da obra dele e do que ele quer para a sua vida. Os pensamentos que ele tem a seu respeito e te encorajando a não desistir no momento difícil, porque todos nós passamos ou passaremos pelos momentos difíceis. Pior, agora o versículo que eu vou ler. Mateus 27, 63. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Os opositores lembraram e quiseram armar para que não viessem enganar, fazendo emboscada. Os opositores lembraram. E às vezes nós, como filhos, nos esquecemos da palavra do Senhor. É comum. Trago isso como um lembrete, porque é importante para a sua vida. Às vezes eu esqueço das orientações do Senhor, que aquele que é contra se lembra. Senhor, me ajude a lembrar das suas orientações. Me ajude a lembrar, ó Deus, das tuas promessas. Não deixe o tempo apagar no meu coração o que o Senhor escreveu para a eternidade. Tomé estava entre os 12 mais próximos, na multidão. Então a gente aprende aqui que a proximidade não garante a compreensão. Nós também aprendemos que a nossa incredulidade não é inocente. E desta forma, a dúvida pode dominar o nosso coração. E nós precisamos pedir para que abra o nosso entendimento para compreender. É necessária uma ação do Espírito Santo para que nós avancemos e saiamos do lugar, para que nós venhamos a continuar. Em Lucas
24, versículo 44 diz: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tribulações e instabilidades podem dominar as nossas atitudes. Mas nós precisamos clamar, porque nós receberemos essa intervenção para compreender. No versículo 26, no início diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Às vezes nós pensamos que o tempo vai curar, que o tempo vai fazer com que eu creia. Mas não é o tempo que determina o que você vai ser. Não é. Basta uma palavra recebida no seu coração que tudo muda. E é necessário essa intervenção do Espírito Santo. Qual foi o motivo de Tomé não acreditar? E você vê 8 dias se passando, não mudaram a condição de Tomé. Tomé não chegou e disse: agora eu compreendo, agora eu lembrei. Talvez nós estejamos assim, apáticos, espiritualmente, perdidos, não entendendo e não compreendendo, não tendo alegria no Senhor. Foram 8 dias pesados e vazios para Tomé. Ele poderia ter acreditado no testemunho. E às vezes nós passamos anos assim. Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Nós não compreendemos. Mas é possível o Senhor fazer transformação se nós recebermos a palavra que Ele tem para nós. Os dias de Tomé não foram mais fáceis. Dias difíceis. Eles se tornam piores e mais difíceis sem Jesus. E dias fáceis são vazios sem Jesus. Porque nós podemos passar dias difíceis sem Jesus e dias fáceis sem Jesus. No dia fácil, você olhará e verá o vazio. Se você olhar para o fundo, você vai perceber que você só quer ter mais coisas. Porque a nossa alegria se torna circunstancial. Depende do que eu tenho nesse momento. E não estou dizendo que nós não podemos nos alegrar com acontecimentos. Mas quando você se alegra e tem Jesus no seu coração e Ele é tudo, o seu dia não é vazio. Ele é um dia diferente. Porque você tem o Salvador no seu coração. Não pode ser igual e não vai ser igual. Tomé abriu mão de 2 coisas nesses 8 dias: alegria e paz. Não abra mão da alegria que Jesus tem para você. Não abra mão da paz que Jesus tem para você. Não é uma paz como o mundo dá, porque eu posso estar em paz com uma pessoa, com outra. É a paz com Deus. Essa paz só Jesus Cristo pode dar para a nossa vida. Eu estou em paz, por quê? Está acontecendo um monte de coisa ao seu lado, porque com quem eu tenho que estar em paz? Eu estou em paz. Jesus Cristo preencheu o vazio da minha vida. Eu não tenho o preenchimento por coisas e objetos. Acompanham e tanto faz, porque são do Senhor e são para o Senhor. No versículo 20, eu acho que é esse,
de João 20, diz: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Aí olha o que aconteceu com os discípulos. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Foi isso que Tomé abriu mão. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Quando nós ouvimos o Senhor Jesus e contemplamos e cremos, nós temos alegria e paz. Por quê? Se às vezes eu posso ter uma condenação de morte por causa de uma doença, ou por causa de alguma coisa até que eu tenha feito, mas é uma paz porque você sabe que Jesus Cristo irá ressuscitar você para viver eternamente com Ele. E que a segunda morte não dominará você. E que ninguém pode arrebatar você da mão dEle. E ninguém pode te condenar nessa segunda morte. Ainda que nos matem aqui, não é permitido tocar nos do Senhor. O tempo não resolveu, mas Jesus está acima do tempo. Pode ser que eu passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, abrindo mão da paz e da alegria, com coisas supérfluas, passageiras, carro, dinheiro, coisas que o mundo pode me dar. Perco a minha juventude com aquilo que não interessa. Pode ser que eu passei 40 anos, 1 ano, mas o tempo não está acima do Senhor Jesus. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Agora Tomé, depois de 8 dias, está ali com eles. Às vezes nós pensamos que é o tempo que vai mudar algo, mas nós continuamos da mesma forma. Não é o tempo, mas é a ação de Deus no tempo. É momento de nós sermos impactados por Cristo. A diferença na nossa vida é Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, por que que a Bíblia falou das portas trancadas? Toda a Bíblia é útil para o ensino, para que nós venhamos a nos edificar, estando as portas trancadas. Não há impedimentos para o amor de Jesus em sua vida. Seja qual for essa porta, seja qual for esse impedimento, seja qual for essa barreira, as portas trancadas revelam a natureza milagrosa da presença de Cristo. Jesus age em meio ao milagre. Jesus é o nosso milagre, o nosso Salvador. Aquela situação em que você pensa que Jesus não está, a sua presença é soberana. Não sei o motivo da porta às vezes ficar trancada. Cada um tem um motivo. Talvez seja medo. No versículo 19 de João 20 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus oferece conforto e segurança para aquele que está com medo, para aquele que está perdido, para aquele que se sente inseguro. A segurança que nós podemos colocar, Jesus demonstra que Ele é a sua segurança.
Ele nos oferece conforto e segurança para a nossa vida. É um relato de Cristo no meio dos discípulos, mostrando que a presença dele é contínua, porque ele não abriu a porta, ele não bateu na porta, ele apareceu no meio deles. A minha presença é contínua e eu cuido de vocês. É o cuidado de Cristo com os seus discípulos. Você tem a garantia do cuidado de Deus, ainda que estejam aspirando ameaças contra você, que você tenha situações que você se tranca, às vezes alguma coisa emocional, o Senhor Jesus está ali naquele meio, contigo, te protegendo, oferecendo conforto e dizendo: a paz seja convosco. Abra mão de qualquer impedimento, confie no cuidado de Cristo. Nunca esqueça disso, vocês que são mais jovens, vocês que estão mais velhos. Nunca esqueça que nós devemos confiar no cuidado de Cristo, porque não será apenas uma situação que você precisará se lembrar disso. Às vezes é uma briga interna consigo mesmo, problemas emocionais que vêm, sentimentos de abandono. Você precisa se lembrar: eu posso confiar em Cristo, que com as portas trancadas, o Senhor se fez presente com os discípulos. E Ele garante essa presença na igreja nos dias atuais. E Ele mostra compaixão e paciência com as nossas dúvidas. Quem nunca teve dúvida do que ser, do que fazer, para onde seguir? Ele oferece a Tomé, no versículo 27, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Põe também a mão e põe-a no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Para as nossas fraquezas e as nossas dúvidas, a solução é a intervenção de Deus. Nós somos convidados, se precisamos disso, colocar a mão. O discípulo ali é convidado a colocar a mão. E eu pensei quão constrangedor seria essa situação de Jesus virar para mim e falar: Alfredo, coloca a mão aqui. Qual é a sua situação diante de Jesus nesse momento? Incrédulo ou crente? E Jesus, ele age no tempo que não resolveu. O tempo passou. Não é o tempo, é uma decisão sua de deixar Cristo tirar aquilo que impede você de acreditar. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele abriu mão de toda a incredulidade que ele tinha, que ele disse: de maneira nenhuma eu vou acreditar. E o Senhor Jesus fez a intervenção naquele momento. Qual é a resposta que você tem para Jesus nesse momento? Responda para Ele: Senhor meu e Deus meu. Nós podemos ter dúvidas, momentos de dificuldade, de incredulidade, mas Jesus pode tirar todo impedimento que nós temos em adorá-lo, para nós oferecermos ao Senhor o melhor de nós, a melhor ceia, o melhor louvor, a maior e a melhor dedicação, não porque somos bons,
mas porque nós sabemos que dependemos dele. Ofereça ao Senhor todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento. Tudo que você tem, renuncie para o Senhor Jesus. E nesses versículos nós também aprendemos que a fé não depende de evidências visíveis ou de experiências pessoais. Disse-lhe Jesus, no versículo 29, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que creem pelo testemunho dos outros, os que acreditam nas Escrituras e o testemunho do Espírito Santo, mesmo sem ter uma experiência direta. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo está fazendo um convite a todos. É um convite a todos para crerem nele. Mas ainda que a fé não dependa de evidências visíveis, no entanto, o convite não nos deixa sem experiência. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Apesar da fé não depender de evidências, é impossível conter o poder de Jesus Cristo. Ninguém pode parar o que Cristo pode fazer. Ninguém tem condições de deter o que Cristo tem feito pela igreja. Não há poder político, não há poder que possa levantar no nosso coração, que possa deter esse Senhor que está vivo, que se apresentou no meio deles na porta trancada e que se apresenta no meio da igreja para participar conosco da ceia do Senhor. Não tinha condições de forma escrita, conter tudo que o Senhor Jesus fez durante, antes e naquele momento. Nós somos chamados e convencidos a crer, mesmo sem ver. Mas isso não significa que, ao crer, deixaremos de experimentar o poder de Deus. O poder de Deus é o mesmo nos dias atuais. Isso também nos ensina que Deus é inesgotável. Quanto mais você buscar nas Escrituras, quanto mais você buscar tentar compreender, mais Deus se revelará para você, mais você aprenderá sobre Ele. Você nunca deixará de aprender com Deus. Tomé e os demais tiveram muitos sinais em todo o tempo e após a ressurreição. E ainda é assim nos dias atuais. No final, nós vemos a importância que tem o Evangelho escrito. Eu diria que isso aqui é como se fosse a cereja. Como que Cristo costura em sua palavra, nos voltando para a própria palavra dele. Como que é necessário para a nossa vida. Estes, porém, no versículo 31, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não é apenas um registro histórico. É para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que nós saibamos que Ele é quem Ele diz ser nas Escrituras, quem Ele afirmou ser. E o que está escrito é para que, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. É uma fé viva e transformadora
que nós temos em Cristo. É um problema quando não há uma entrega total de nossas vidas. Faça isso nessa noite. Você que está em casa, nós que estamos aqui, que vamos participar da ceia, pedir para os obreiros já se posicionarem. Você pode encontrar salvação e vida somente em Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar, porque está escrito: nele nós podemos crer. Quando nós lemos Isaías, que diz, que eu falei, comentei, de gravar, e os muros, gravou, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Simbólica e espiritual, mas de uma forma diferente às vezes do que nós pensamos. Pode colocar o dedo aqui no que aconteceu para você ver as minhas feridas das mãos. Jesus Cristo é essa nossa segurança. Pelo seu sacrifício, o nosso nome está gravado para a vida eterna. Nas mãos de Cristo, Tomé, veja as minhas mãos, já profetizado em Isaías, gravado. Em Isaías fala de muro, estando as portas trancadas. Jesus Cristo aparece no meio deles. É proteção. Eu cumpri o que eu prometi. É um lembrete de amor e cuidado de Deus pelo seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Há uma promessa de restauração e proteção, e não há tempo que possa ter passado que impeça o poder dessa restauração e o poder dessa proteção. Anos, dias, meses, confie no Senhor. Não importa quanto tempo passou, você é convidado para fazer parte dessa família. Você que não se batizou, siga para o batismo, diga: eu quero me batizar, eu quero essa proteção, eu creio que o meu nome está escrito na palma da mão do Senhor. E os nossos muros, a nossa proteção está no Senhor. Ainda que os muros estejam destruídos, o Senhor reconstruirá. Que foi uma promessa para Jerusalém e é uma promessa para o povo de Deus nos dias atuais. Você foi criado para viver eternamente com Deus. Você foi criado para ter salvação em Jesus Cristo. Aceite a salvação do Senhor. Pode distribuir os elementos. Enquanto os elementos passam, você pode fazer esse compromisso com o Senhor. Você que ainda não é batizado, deixe os elementos passar, mas faça esse compromisso com o Senhor. Diga: Senhor, agora eu estou entendendo as Escrituras. Se você ainda não está entendendo, diga: Senhor, como foi com os seus discípulos, faça comigo, Senhor. Tira, ó Deus, escamas, barreiras. Que a nossa proteção esteja em Ti, Senhor.
Que a nossa proteção esteja em Ti, Senhor. Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente. Sim, Senhor. A me cercar. E em todo tempo eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Um momento de cuidado, um momento de proteção. Tu és meu guia. Converse com o Senhor nesse momento. Avalie-se o homem a si mesmo. Protetor, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas.
palavra esteja no nosso coração, Deus. Nós nunca venhamos nos esquecer, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, Deus. Que o Senhor, ó Deus, é a nossa proteção. Que o Senhor, ó Deus, nos ama. Que o Senhor marcou a nossa vida, Senhor, para viver contigo eternamente, Deus. Que problemas, ó Deus, emocionais, problemas, ó Deus, que nos deixam uma tribulação, que nos deixa às vezes perdidos, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, enxergar com o Teu olhar, Deus. Que nós possamos, ó Deus, entender essa aliança e entregar todo o nosso ser, Senhor. Até para isso nós precisamos da Sua ajuda, Senhor. Não somos capazes, ó Deus, de nos entregar por nós mesmos. Mas intervenha, ó Deus, com o Seu Espírito Santo, ó Deus, nessa igreja, em todos que aqui estão, Senhor, para poder enxergar a Ti, ó Deus, como o Senhor é. Para que nós, ó Deus, estejamos em paz contigo, Senhor, caminhando e crendo, ó Deus, nos Teus livramentos, crendo, ó Deus, no Teu poder, Senhor, pela pregação do Evangelho, pela pregação da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos compreender as Escrituras, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, Te amar com todo o nosso coração, Senhor. Tira, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. O Senhor deu instruções aos Seus discípulos. Os Seus discípulos esqueceram, mas o Senhor os lembrou novamente e abriu o entendimento. Às vezes é assim conosco, Deus. Às vezes caminhamos anos, pensamos, ó Deus, que nós não somos dignos. Isso não é mentira, mas o Senhor nos torna dignos de receber, ó Deus, de entrar, ó Deus, na Tua presença, de entrar no Santo dos Santos e Te adorar face a face. Proteja, ó Deus, essa Tua igreja, aqueles que estão ouvindo, Senhor, que eles tenham, ó Deus, a certeza da eternidade em Ti, Senhor. Nós somos salvos por Ti. O Senhor caminha com a igreja. Nós não precisamos ver milagres para crer, mas crendo, sabemos que veremos milagres, porque nada pode deter o Teu poder na nossa vida, Senhor. E aquele, ó Deus, que pensava que não tinha mais jeito, que se firme pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Guarda os nossos jovens dessa igreja, que eles sejam fortalecidos e formem uma igreja poderosa em Ti, Senhor. Guarde cada um que aqui está sendo ministrado, Senhor. Não temos poder em nós mesmos, mas o Senhor Jesus tem poder. Guarde, ó Deus, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos amigos. Crie, ó Deus, aqui uma igreja poderosa. Sabemos, ó Deus, que nós temos momento para se divertir, mas tem momentos, ó Deus, que a nossa diversão tem que ser Te agradar, Senhor. Estar na Sua presença, Senhor. Há tempo para tudo, e agora é um tempo de seriedade sem igual, mas que o Senhor nos recebe, mesmo com os nossos defeitos, mesmo nós não sendo perfeitos. O Senhor é quem trata conosco. Essa é a Tua igreja, Senhor. São as Tuas ovelhas, Senhor. Aqueles que já estão no aprisco e aqueles que ainda virão, Senhor, porque estão sendo ministrados por Ti. Fortalece essa igreja, Senhor. Fortalece os jovens. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão entrando na vida adulta. Encaminha, ó Deus, pelo Teu Espírito aqueles, ó Deus, que estão em dúvida, buscando emprego, buscando direção. É o Teu poder, Senhor. Seja o Teu poder na nossa vida, Deus. Seja o Seu poder nessa igreja, Senhor. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazemos, ó Deus, e erguemos esse pão. Estamos esperando o Senhor voltar.
Estamos esperando o Senhor voltar definitivamente, sabendo que o Senhor está aqui, mas o Senhor irá ressuscitar e nós viveremos eternamente contigo. O nosso olhar está na morada celestial, nas riquezas do teu reino, Senhor. Levanta, ó Deus, uma nação poderosa aqui no Coelho, que cura, que tira pessoas do crime, das drogas, dos vícios, Senhor. Uma nação poderosa que te ama, Senhor, que trabalha arduamente e crê no teu poder. Este é o pão que é dado em favor de vós. Possamos comer todos. Aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Que haja essa certeza, ó Deus, nos meus irmãos, Senhor. E aqueles, ó Deus, que o Senhor irá acrescentar, Senhor. Que eles não resistam, ó Deus, certeza da purificação pelo teu sangue, o cálice, ó Deus, da nova aliança, que nós estamos erguendo aqui, dizendo: estamos te esperando, Senhor, até que o Senhor volte e levante, ó Deus, a tua igreja de forma eterna, Senhor, e nós viveremos, ó Deus, em unidade plena, Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, pois o próprio Deus enxugou as lágrimas. Não haverá mais morte. Nós não fomos criados para morrer. Foi uma decisão errada. Mas o Senhor deu a sua vida. Mostrou aos discípulos, lavou os pés, ensinou, insistiu, gravou pelos cravos o nosso nome, voltou a ensinar e ensina até hoje. Esse cálice é a nova aliança no teu sangue, e nós estamos nessa nova aliança. Que os jovens daqui possam ver, possam ser e fazer escolhas como Daniel, escolhas corretas, escolhas que edificam, e quando tropeçar, possam saber que há um Deus que restaura, que o abrigo é estar na sua casa, que eles nunca se esqueçam disso, que nunca se desviem, que voltem correndo para a tua casa, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, todas aquelas pessoas que estão no nosso coração nessa aliança, Senhor. E nós mesmos estamos nessa aliança, esperando o Senhor voltar, esperando a sua volta. O Senhor irá voltar. Nunca esqueça disso. Pode parecer que está longe, mas é real. Acontecerá e será eterno. Você foi chamado e escolhido para estar na presença de Deus. Não há ninguém aqui que tenha um chamado diferente a não ser adorar o Senhor. Você foi levantado para adorar o Senhor, aonde você trabalha, aqui no Coelho, para libertar vidas dos vícios.
Você foi chamado para servir a um Senhor. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Essa é a memória que nós temos. Jesus Cristo vive. Ele está vivo. Nós cremos. Ele não está morto. Ele é o nosso Senhor. Declaramos, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor. Viveremos para Ti e seremos Teus. O nosso trabalho é Teu, a nossa vida é Tua, a nossa mente é Tua. Consagre a nossa vida pelo Teu sangue, Jesus. Sejamos valentes do Senhor. Que nós possamos beber todos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com seu poder. A terra vai estremecer. Aleluia. Ele vem buscar a sua igreja. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, com alegria, celebrando aquele que nos libertou. Aleluia. Aleluia. Vamos glorificar a igreja, que não está proibido não. Glorifica o nome do Senhor, Ele é bom. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Rei da glória, vindo com o seu poder, a terra vai
Ele vem. Hosana, majestoso Senhor, quem é como tu? Hosana, diga. Se você crê que Ele vai chamar você pelo nome naquele dia, aplauda o Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia. Bendito Senhor, que nos adestra para a batalha, que nos fortalece. Obrigada por essa graça, Senhor, recebida nessa noite, pela Tua palavra, pelo Teu banquete, pela Tua doce e poderosa presença em nosso meio. Sê conosco, Senhor, esta semana, aquietando as nossas almas, guiando-nos na Tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Leva-nos na Sua cobertura, em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer